Olá, mais um tema na Escola da Comunicação. Será que aquilo que nós pensamos está claro para o outro também? Será que a maneira como nós agimos muitas vezes, querendo uma atitude do outro, está claro para ele que nós queremos aquela atitude se nós não verbalizamos, se nós não deixamos claro isso de fato? Sobre armadilhas da comunicação, a gente vai dizer hoje. Sobre aquilo que é claro para mim, mas não é para o outro. Como isso pode gerar um conflito e uma armadilha imensa na comunicação. Eu acredito que o outro não fez porque não quis, mas muitas vezes ele não fez porque ele nem sabia que eu queria. Ou muitas vezes ele não fez porque ele também não tinha o conhecimento daquilo que eu podia ter sobre o assunto. Vem com a gente, mais um tema interessante, instigante sobre a ação, a arte de deixar comum. Mais um tema sobre comunicação. Olá, meu nome é Ana Lúcia Espina e você está na Escola da Comunicação. Um local que se dedica a observar e a trocar ideias sobre detalhes dessa condição humana que nos coloca em contato com o outro, a comunicação, aquilo tudo que nós deixamos comum e que faz com que a gente, de alguma maneira, exteriorize quem nós somos aqui dentro. E não é simples essa arte de deixar comum, não é verdade? E essa arte de deixar comum fica mais ainda complicada. E o que eu chamo de armadilha da comunicação, quando nós não nomeamos tudo o que nós gostaríamos de nomear, em termos de sentimento, de espera de uma atitude do outro, e acreditamos que para o outro aquilo está claro. Nós acreditamos que o outro percebe a condição comunicativa como nós percebemos. Então é muito comum alguém querer uma manifestação do outro, eu quero que o outro me dê mais atenção, eu quero que o outro cuide mais de mim, que faça um dengo, que me acolha em determinada situação, mas eu não pontuo, eu não sinalizo, eu não verbalizo. Pelo contrário, muitas vezes eu até me distancio, acreditando que essa distância vai fazer com que o outro chegue até mim. Isso é uma armadilha imensa da comunicação, porque o outro não nos lê dessa maneira tão devida como nós internamente nos lemos e nos percebemos. O outro não tem como decifrar o que nós pensamos. Aliás, essa é uma das condições mais nobres do ser humano. O que nós pensamos é nosso. A maneira como nós trabalhamos determinadas situações internamente são nossas. Agora, a maneira como nós expomos isso, sem dúvida alguma, passa a deixar comum aquela intenção. Então, uma pessoa que tenha expressões totalmente diferentes daquilo que ela quer, ainda mais se ela não conhece muito o outro, ela pode estar dizendo, ela pode estar comunicando por meio de ações o inverso daquilo que será a atitude do outro, em termos concretos. Alguém que fala, ai, não, eu não estou nem aí para a opinião do outro, mas no fundo ela está muito preocupada com o que o outro acha daquilo. Ah, não, eu estou muito bem sozinho, eu não preciso de ninguém. Ela está verbalizando algo que não é o que ela gostaria de fato. Ou pior, ela está tendo atitudes de recolhimento, querendo o acolhimento do outro. É uma grande armadilha da comunicação. Então, o que fazer? Primeiro, dê nome exato ao que você sente, ao que você quer. O que você quer não diminui quem você é. O que você quer, ter pessoas ao lado que cuidem de você, sem dúvida alguma é algo nobre, desde que você saiba colocar isso de uma maneira acolhedora e não impositiva. Então, entender que o nosso querer não é percebido pelo outro por meio de meias palavras ou por meio de gestos que muitas vezes mais distanciam do que ditam aquilo que a gente quer. Se nós mesmos estamos negando alguma emoção ou negando alguma atitude, por que o outro tem que agir diferente com a gente? A não ser que o outro nos conheça muito, ele pode perceber e criar esse dengo, esse carinho, mas de uma maneira geral, isso fica num pacote, vamos assim dizer, de condições comunicativas que a gente pode chamar de imaturas.
porque elas não têm a maturidade de transformar em palavras os nossos verdadeiros sentimentos. E a gente tem um vídeo que fala sobre colocar em palavras, e é um desafio. Sempre que eu digo isso, eu falo também não é fácil, para mim, de maneira alguma, embora o assunto comunicação me atraia tanto, é um desafio para todos nós, mas é um desafio com os quais com o qual a gente tem que lidar e criar uma condição de, quem sabe, melhorar, potencializar essa máquina da comunicação humana. Inversamente a essa situação, quando a pessoa conhece muito sobre o assunto e ela começa a falar daquele assunto para outra pessoa, como se a pessoa também soubesse tudo, estivesse também dentro da cabeça dela, lendo aquilo tudo que para ela muitas vezes já é uma estrutura de vida, uma estrutura de saber. É isso que muitas vezes acontece, por exemplo, com pessoas que vão dar aula. Aquele assunto é tão profundo para ela já falou tanto daquele assunto, ele é tão explorado, que muitas vezes ela esquece como era quando ela não sabia do assunto. E às vezes o outro só precisa disso, só precisa que se lembre como é não saber desse assunto. E às vezes, para isso, basta perguntar o que você conhece sobre esse assunto. E isso gera uma condição que quebra essa armadilha, ou muitas vezes que faz com que a gente acredite que o outro deveria estar no mesmo nível de saber da gente e não está porque não quer. Ele não está porque não era a dedicação, a escolha dele, e cabe a quem quer falar sobre o assunto entender se essa conexão está sendo feita. Então, assim, ou acreditando que o outro tem que entender o que a gente está pensando, ou acreditando que quando a gente vai falar o outro está pensando do mesmo jeito que a gente, são duas armadilhas da comunicação importantes que a gente só consegue ajustá-las, ou não totalmente, mas pelo menos parcialmente, se nós damos atenção ao nosso interconector. Aquilo que eu quero, eu tenho que verbalizar. Se eu quero acolhimento, eu tenho que verbalizar que é isso que eu quero, e mais que isso, eu acredito que eu tenho que verbalizar também acolhendo o outro, e não, muitas vezes, distanciando. E se eu quero que o outro partilhe ideias comigo, eu tenho que saber onde está a ideia dele a respeito daquele assunto. Isso é conexão comunicativa, isso é potencializar essa máquina da comunicação humana que nós temos e que muitas vezes a gente fica em algumas versões iniciais. Vamos potencializar? Se você gostou, clica aí, é super importante, é essa conexão que faz a gente continuar. Tem tema que você gostaria de falar, de ouvir ou de perguntar sobre ele? Para mim também vai ser um prazer imenso. Então, continua, divulga, porque é isso que alimenta a nossa comunicação. Muito obrigada, até o próximo vídeo.